Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e vamos observar hoje qual é o nosso objeto de conhecimento. Olha só, aula de número 3, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, detalhamento, diferença entre tempo histórico e cronológico. Então, ficaram curiosos? Acompanhem comigo, então, a nossa aula. Então, estamos aqui para iniciar o nosso estudo, que ele vai falar, então, sobre a diferença entre o tempo histórico e o tempo cronológico. Então, hoje nós temos uma aulinha show, que é para a gente, então, realmente desmiuçar, então, o que é esse tempo histórico, o que é, então, esse tempo cronológico. Acompanhem comigo, então, olha só. Nós temos, então, a diferença entre o tempo histórico e tempo cronológico. A percepção do tempo, ele foi diferente em diversos momentos da história da humanidade. Vejamos, então, alguns exemplos para a gente, então, trabalhar essa questão novamente de se observar o tempo e por que ele é importante, então, para a história, tá? Vocês já sabem que o tempo é importante, por quê? Para a gente ver os acontecimentos históricos, para a gente perceber, então, as mudanças na sociedade, tá? Então, guardem isso na cabecinha de vocês e a gente tem, então, que observar exatamente essa importância do tempo para as várias sociedades. Olha só, para os astecas, tá? Povos, então, aqui que a gente chama da América pré-colombiana, olha só, eles viviam onde hoje é o quê? Os astecas, eles viviam onde hoje é o México, tá? Antes dos espanhóis chegarem à América, eles tinham mais de um calendário. Olha que interessante, né? Eles baseavam-se no tempo da natureza, Principalmente quem? Os agricultores. Assim, faziam festas ao longo do ano com base, então, nessa natureza, tá? O ano tinha 365 dias, divididos em 18 meses, com 20 dias cada e 5 dias extras. Ou seja, perceberam, então, que para os astecas, eles estão observando, então, a natureza é o ponto principal para a gente começar, então, aí a compreender o tempo, tá? Lembrando que cada uma das sociedades, eles têm essa relação do tempo diferente. Tá? Exatamente por isso, então, esses astecas, eles estão muito ali ligados, então, com a natureza. Acompanha comigo, então, como que era essa questão do tempo, então, lá na Europa, tá? Na Europa, durante, então, a Idade Média, 476 a 1453, os religiosos cristãos viam o tempo como algo sagrado, tá? Este foi um dos motivos pelos quais eles reprimiram quem emprestava dinheiro a juros. Diziam que cobrar juros é vender o tempo, o que não poderia ser feito, pois o tempo pertencia a Deus, tá? Portanto, dizemos que eles se guiavam pelo tempo de Deus. Então, olha só, para a gente compreender então um pouco essa parte então da Europa, tá? Que a gente acabou de ver que a gente chama então dessa história da Europa, se chama então Idade Média, tá? Na Idade Média, a gente tem, então, o quê? O poder da Igreja Católica se expandindo, então, por toda a Europa, tá? Então, exatamente por causa dessa forte religiosidade, nós temos, então, essa questão do tempo como algo sagrado. Então, você imagina o comércio começando a se desenvolver e é exatamente por isso que essa igreja, tendo esse poder, então, na Idade Média, eles vão dizer o seguinte, que é como se fosse uma venda de algo sagrado, porque esse tempo pertencia, então, a Deus. Exatamente por isso que eles eram, então, contra o empréstimos a juros.
Então, perceba que é como aquela sociedade medieval ela se comportava, né? Observando, então, a questão da natureza, a questão do tempo. Na Idade Média, coloca aí na tua cabecinha, era, então, o poder da igreja, exatamente por isso que a gente tem, então, né? Esse tempo muito ligado, então, à forte religiosidade do período, ok? Acompanha comigo, então, olha só. A gente tem um outro momento que é, então, com a chegada da industrialização na Inglaterra, né, 1760 até 1850, o tempo das fábricas chegou, trazendo consigo as regras de horários controlados. Havia o horário para entrar no trabalho, parada para se alimentar, horário para ir ao banheiro. Esse tempo era rigorosamente controlado, pois não podia demorar. Os trabalhadores das indústrias, chamados de operários, acabaram associando o tempo com a sua vida dentro das fábricas. Por isso, dizemos que eles viviam no tempo, então, das fábricas, tá? Então, o que é isso, professora? A gente tem, então, esse advento da industrialização e as relações do tempo, perceberam? Mudou. Se na Idade Média esse tempo é ligado a Deus, é sagrado, né? Agora a gente tem, então, este homem, este operário, trabalhando dentro das indústrias e exatamente por isso agora o tempo, né? É como se tivéssemos um tempo de horário para entrar, o tempo, então, de ir ao banheiro, o tempo de almoçar, o tempo de sair do trabalho. Então, tudo é muito ligado ao quê? Muito regrado, porque agora somos, então, operários. Acompanhem comigo, a gente trouxe, então, aí para vocês um VT, né, que ele vai mostrar um pouco dessa relação, então, desse período do homem, né, ligado, então, à época da industrialização. Olha só que vídeo interessante, acompanhem comigo. Só. Ele é retirado, então, do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Percebam aí, olha só como é interessante, esse homem trabalhador, né, é como se ele fosse engolido, então, aí, pelas máquinas, já que a gente está dentro, então, né, de uma fábrica, esse mundo, então, ligado ao operário. Olha que fofinho, né? Percebam também aí, né, o homem no seu trabalho, né, vai, então, apertando, né, aí a fabricação, né, de algum objeto. Então, quer dizer, é um filme, inclusive, Tempos Modernos, onde o Chaplin ele vai exatamente, né, começar a mostrar, né, como que era essa vida dura, então, dentro, né, das fábricas, já que agora tudo é muito cronometrado para esse tempo, então, do trabalho. Então, bota aí na tua cabecinha, existia também, né, esse tempo que começa, então, no período da industrialização. Esse tempo ainda é muito presente, temos fábricas no mundo atual, né, onde a gente tem o tempo para a entrada, o tempo de ir ao banheiro, o tempo de almoçar, o tempo de voltar para casa, tá? Então, olha só, o filme é, então, exatamente uma crítica, né? Por quê? Porque esse homem, então, está ali inserido, por isso que ele entrou na máquina, né? Como se agora a gente fosse realmente, né? O ser humano tivesse que somente viver para trabalhar, né? Então, olha, acompanhe comigo. A gente vai ver, então, com esse processo de industrialização, a gente vai ver, então, os avanços tecnológicos. Olha só, acompanha comigo aí na tela, tá? Com os avanços, então, tecnológicos e evolução da internet, percebemos e sentimos o tempo presente que vivemos de uma forma bem diferente, né? Do satélite à fibra ótica, os avanços são rápidos. Por exemplo, jogos de internet, adolescentes podem brincar online com outros adolescentes que moram em outros estados ou até mesmo em outros países. Olha como os avanços tecnológicos, eles mudaram, né? Por quê? Porque a gente vai ver, então, você, meu aluno, pode brincar, né? Se tiver aí o acesso à internet, joguinhos, pode brincar com outro coleguinha que está lá do outro lado, em outro estado, em outro local, né? Em outra cidade, em outra comunidade, né? Então, percebam que os avanços tecnológicos, eles estão presentes.
na nossa sociedade atual. Então, isso quer dizer o quê? Né? É a nossa relação desse tempo presente, então, com o uso da tecnologia. A gente vai ver, né? A gente participa, então, desse tempo presente, aonde eu, professora Adriana, posso, então, acessar um joguinho, né? E posso, então, brincar com o professor que está lá na comunidade de Silves, né? Um outro professor que está lá na comunidade de Altazes. Perfeitamente. Esses são os avanços tecnológicos, ok? Olha, acompanha comigo. Inclusive, os avanços tecnológicos, eles foram tão grandes que tem, inclusive, campeonatos de jogos online. Olha só, onde muitas pessoas, elas participam. Novas profissões começaram a surgir por causa desse avanço na tecnologia. Já ouviram falar em youtuber, né? Nos gamers ou nos influenciadores digitais? Gente, é esse mundo que a gente vive agora, né? Youtuber é uma febre entre, né, muitos jovens que querem ser influenciadores digitais e etc. Ou seja, percebeu que o tempo ele mudou. A gente vive esse tempo então da tecnologia. Deu para entender? Então, olha só, perceba então que em cada momento da nossa história, a gente vive, então, dentro desse contexto. As nossas relações, então, sociais, né, e de vivência, eles também estão presentes dentro desse cotidiano ligado ao tempo, dos avanços tecnológicos, ok? Olha só, acompanha comigo. Podemos, então, assistir um conflito armado em tempo recorde na internet. Assim, temos o conflito entre o Hamas e Israel, ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Podemos também, através da tecnologia, assistir aulas ao vivo em diversos municípios diferentes. Sim, fazemos parte dos avanços desse tempo, né, desses novos tempos. Ou seja, percebam, então, essa nossa relação então, com esse tempo, né, que é o tempo que a gente vive agora. A gente vê, então, por exemplo, os conflitos que acontecem hoje entre o Hamas, né, e Israel, ou entre a Ucrânia e a Rússia, online. Bombardeou lá, rapidamente chega, inclusive, nos nossos telefones. Se vocês, crianças, não têm telefones, mas os pais de vocês têm, né? Então, tem esse acesso. É tudo muito rápido, né? Então, tem os plantões, que às vezes a gente tem até medo, né? Olha, teve um plantão, vai dizer alguma coisa que aconteceu. Então, assim, os acontecimentos, eles são muito mais rápidos. É esse tempo que a gente vive atualmente. Olha só, vamos então ver, né, essa relação, então, do tempo histórico. Vamos ver, então, como é que se dá essa relação, né? O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações. Lembrem-se de que o objeto de conhecimento da história é o homem. Não te esquece mais disso. Nós já vimos isso, então guarda no teu coração, tá? Olha só, pensando então nisso, o tempo histórico percebe o homem e suas transformações. O homem inventou ferramentas, o fogo, a agricultura, a escrita, as pinturas rupestres, o comércio, a cidade, as esculturas, as guerras, a tecnologia. Lembra lá o que o Bloch falou para a gente? É o homem no seu tempo histórico. Então, é o homem que usa meios e produz, né, tecnologias, ok? Então, ao longo do tempo, a gente vai ver, então, que a história ela é importante. Por quê? Porque teve a Revolução Industrial, porque teve a Revolução Francesa. Nós vamos ver, então, as grandes civilizações começando a surgir também aí. Por quê? Porque o homem ele se sedentariza. O que é isso, professora? A gente começa, então, a praticar agricultura, né? Então, percebam essa relação do tempo histórico. Por isso que o objeto da história é o homem no seu tempo histórico. Vamos ver, então, e acompanhem comigo agora o que é, então, professora, esse tempo cronológico, tá? Podemos, então, perceber que a humanidade é composta de muitos povos com diferentes culturas. E cada povo escolheu datas importantes para a sua história. Vejamos, então, alguns exemplos. Os cristãos,
escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Este fato foi tomado como um marco do calendário cristão. Olha que interessante, né? Prossigamos então, olha só. Os muçulmanos que seguem a religião criada por Maomé contam o tempo a partir de sua ida da cidade de Meca para Medina, atual Arábia Saudita, tá? Medina, então, hoje é a atual Arábia Saudita. O ano 1 dos muçulmanos corresponde ao ano 622 do calendário cristão. Os judeus começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo. Para eles, este fato ocorreu em 3761 a.C., tá? E a gente tem então aí o tempo cronológico, ele pode ser dividido em unidades de medidas, como segundos, minutos, hora, dia, mês, ano. Então percebam, o tempo cronológico é o quê? É aquilo que eu utilizo para a gente, então, perceber como é que esse tempo ele passa durante o dia. Olha o nosso relógio. Então, a gente conta o horário, né? Então, o calendário. Temos, então, o dia. Deu para entender? Então, todos os dias, geralmente, a gente tem essa relação, então, com esse tempo, que a gente chama, então, de tempo cronológico. Observa comigo algumas imagens que eu trago, então, para vocês. Olha só, temos, então, um calendário, um relógio, uma ampulheta, tá? A esse tempo controlado por calendário e relógios é chamado, então, de tempo cronológico. Note que ele é uma criação dos homens. Então, é o quê? É esse homem começando a se interar, né? A tentar, então, marcar certos horários, tá, meu povo? Percebam isso. Agora a gente está estudando, a gente está tendo, então, a aula de história. Nós temos um tempo também. Deu para entender? Tá? Então, percebam então, que daqui a pouco, mais tarde, vocês vão, então, lanchar. Depois teremos a outra aula e vocês irão para vossas casinhas, fazer, então, seus exercícios, falar para o pai e para a mãe o que né, aprendeu, então, na aula de hoje. Então, percebam, né, essa relação que nós temos, então, com o tempo. Perfeito? Tá? E lembra também, coloca aí na tua cabecinha, o tempo cronológico, ele é uma criação dos homens para fazer o quê, professora? Para a gente fazer uma melhor percepção, então, né, dos dias, né, do tempo mesmo que passa. Percebeu? Tá bom? Então, olha só, acompanha comigo uma letra de uma música que eu trago para vocês, não é mesmo? Afinal de contas, se a gente for observar, tem letras de músicas, então, que falam sobre o tempo. Então, olha só, aqui, olha só, percebam também que história também tem cultura, né, gente? Por favor, né? A gente falar, então, um pouco sobre essa parte do tempo, músicas que falam sobre essa passagem do tempo, isso é uma parte, então, que a história estuda também a cultura, tá? Então, nós temos aí a Oração do Tempo, que é uma outra música do Caetano Veloso, né? Que eu vou, então, declamar para vocês. Olha só que lindo. És um Senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 né? Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Vamos prosseguir aí? Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 né? Então, olha só que música bonita, né? Olha, eu sou péssima para cantar, não vou cantar para vocês, por isso que eu disse que eu declamei, né? Então, eu li para vocês essa música, que é uma música muito bonita. É como se os pais de vocês estivessem olhando para vocês e dizendo, né? Olha, um compositor de destino, meu filho está crescendo. É o tempo, 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 né? Então, é o tempo que ele está muito ligado, então, às nossas experiências de vida, tá? Então, percebam, né, que os homens, eles estão muito ligados, então, com esse tempo, né, com essa parte, então, do cronológico também, o que a gente chama, então, de tempo cronológico, tá? Observa comigo, então, né, um outro elemento importante, tá, que é, então, o quê?
o calendário. Olha só que interessante, né? Contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo, por isso, né, o calendário cristão. Assim, temos fatos históricos que aconteceram antes do nascimento de Cristo, né? E para todos os acontecimentos datados, usamos a abreviatura AC. Para todos os eventos que foram antes do nascimento de Cristo, tá? A gente usa, então, a sigla AC. Azinho pequeno, né? C maiúsculo, tá? Então, letrinha A minúscula, letra C, então, maiúsculo. Vamos, então, a alguns exemplos? Olha só, acompanha ali comigo. Olha que legal. Invenção, então, da escrita, 4.000 anos, né? Então, olha só o AC aparecendo, tá? Roma, cidade fundada, né, por Rômulo e Remo, 753 a.C. Adotamos, então, olha só, o calendário cristão. Que coisa, né? O nosso calendário, ele é cristão, porque o que marca é o nascimento de Jesus Cristo. Ao escrevermos datas de fatos ocorridos, olha, depois, então, do nascimento de Cristo, né? Colocamos apenas a data. Por quê? Porque eu não preciso colocar DC, tá bom? Exemplo, estamos em 2024, logo, não preciso colocar, olha só, o DC, porque a gente já sabe. É só mesmo para quê, professora? Para, né, aquelas datas que são antes do nascimento, então, de Cristo. Marca aí na tua cabeça que isso é algo muito importante. Toda vez que vocês verem no nosso livrinho, nos livrinhos, ou mesmo nas nossas aulas, AC antes de Cristo, tá? DC, então, depois de Cristo, estamos em 2024. Eu não preciso colocar DC, porque eu já sei que o nosso calendário que nós seguimos no Brasil, né, é, então, o calendário cristão. O que marca o ponto inicial é, então, o nascimento de Cristo, tá? Olha só, vamos lá, acompanhem comigo. O nosso calendário cristão divide o tempo em dia, semana, mês, ano, década, né, que é um período de 10 anos, milênio, que é um período de 1.000 anos, né? O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. Utilizamos algarismos romanos para indicá-los. Opa, agora, né, é uma parte importante também da nossa aulinha, tá? Por que que essa parte ela é importante, professora? Porque a gente utiliza os séculos para fazer datações históricas. O que é isso, professora? Né? Para fazer, então, a datação histórica, nós trabalhamos, então, com algarismos romanos, tá? Então, está muito ligado, então, um pouco de história com a matemática, tá? Então, são os algarismos romanos que vocês aprendem também, né? E que a gente utiliza, então, para a história. Vamos, então, agora, né? Eu vou mostrar para vocês, então, pequenas regras para a gente saber como é que eu posso, professora, saber qual é o século. Professora, né? Como é que a gente pode seguir uma regra para eu nunca errar, então, a datação de um século? Acompanha comigo, olha só, há umas regrinhas. Há regras para saber qual século pertencem determinadas datas, tá? Quando o ano terminar, olha, 00, é só eliminar o 0 e o número que sobrar indicará o século a qual pertence. Olha só, exemplo, tá aqui o número 500. Se ele termina em 00, eu simplesmente elimino o 00, olha aí o século. Deu para entender? Essa regrinha aqui é fácil, tá? Olha só, 700, eu elimino 0, é o século que está na frente, o século 7. 1.200, eu elimino, terminou em 00, olha só, tá? Século 12. Olha como é legal. 1.900, terminou em 00, é o século que está na frente do númerozinho. Olha que lindo, século, né? 2000. É que século? Olha que só, legal. É os dois últimos zeros, presta atenção. Então, é o século 20. Esses aqui, ó, são os algarismos que a gente chama, então, de algarismos romanos, tá? Então, olha só, essa parte aqui, tranquilo, tá? Volta aqui para mim rapidinho.
Perceberam? Terminou em 00, é os dois últimos zeros. O século é o número que está na frente. Não tem como errar. Não tem como errar, tá? Então, 3.000. Só tirar o 00, vai ter lá o século a qual pertence. Isso não, a gente não erra, ok? É uma regrinha básica. A do 00 é aqui, a gente precisa saber, né? Porque é uma regrinha muito básica. Vamos então aí à segunda regrinha, para a gente ver então uma datação. Olha só, quando o ano não terminar em 00, é só eliminar então os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou. E você, né, terá então o século. Ai, professora, peraí que está ficando complicado. Tá, não, acompanha aqui comigo. Olha só, exemplo, 324, né? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu elimino os dois números e eu somo mais um. Por isso que está aqui, ó, 3 mais 1, século 4. Como é os 4 em romanos? Olha que lindinho. A mesma coisa, 571. Eu elimino os dois números, somo o 5 mais 1, século 6. Só é colocar em número romano. 1995, olha, elimino os dois números, somo mais 1. 19, século 20. E assim sucessivamente. Olha, 2006, a mesma coisa, século, né? Mais 1, século 21. Deu para entender? Então, não tem como errar. Olha que legal, 1492, elimino os dois, somo mais 1, por isso que está aqui a conta, século 15. Não tem como errar. Eu aprendi com a minha professora e eu não vou errar nunca mais na minha vida. É isso que vocês vão colocar na cabecinha de vocês. Perfeito? Deu para entender? Ai, professora, tá difícil. Não, é só lembrar da regra. Terminou em 00, elimina os dois zeros, é o número que está na frente. Não terminou em 00, eu pego o número, elimino os dois, somo mais 1. Acabou-se. Você tem o século. O que vocês precisam, então, ter em mente, tá? É só o número romano, tá? Por quê? Porque vocês vão ver muito isso no nosso, né, nas nossas aulas, porque a gente trabalha, então, com séculos, ainda mais sexto aninho, né? Que a gente trabalha muito, então, com a história antiga e a história medieval, e a maioria, então, dos livros, eles vão trazer exatamente, né, as datações em números romanos. Não precisa, né, ficar, né, preocupado, isso é algo que vocês precisam saber que existe e que os historiadores se utilizam, tá bom? E tem que ficar, então, ciente de que existem as regrinhas e que a gente pode, então, aplicar, né, um pouco aí de história juntamente com a matemática. Perfeito? Acompanha comigo, olha só. Vamos, então, de olho nessa história. Que legal, olha só, né? Nós temos, então, o que é uma década, professora? Você já sabe, período de 10 anos, década, 10 anos, século, o nome já está dizendo, século, 100 anos, tá? Milênios, né? Então, tem várias músicas também que falam sobre milênios, né? Então, período de 1000 anos, tá? Então, na nossa história, a gente se utiliza muito essa parte, então, de datação histórica, na década dos anos 70, na década dos anos 80, tá? Então, olha só, tá muito ligado à história. Mas vocês vão ficar agoniados porque eu estou ensinando isso? Não. Isso daqui é para vocês saberem que existe e, aos poucos, vocês vão perceber que a gente vai, então, trabalhando isso na história, porque nós temos, então, a datação histórica, ok? Tá? Mas fiquem cientes de que existem essas regrinhas. Acompanha comigo, olha só que fofinho. Nós temos, então, a periodização da história, tá? Que é, então, aí o que é isso, professora? É uma linha do tempo, né? Porque é como os historiadores, então, dividem a história, tá? Então, para melhor compreensão, os historiadores tradicionalmente dividem a história em 5 grandes períodos. Guardem aí, né, nas vossas cabecinhas, isso é importante. Tem, então, a pré-história, a história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Na pré-história, a partir do surgimento dos primeiros homens, aproximadamente há 2.000 milhões de anos, né, até a invenção da escrita, com cerca de 4.000 anos antes de Cristo.
Idade Antiga, de 4000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Idade Média, 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa em 1789. E Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Tá? Então, olha só, atingimos o nosso objetivo, que era trabalhar, então, tempo cronológico, tempo histórico. Eu me despeço por aqui. Até a próxima aula.